Gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma banca, FAU, olha aí, ela chama Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Unicentro, FAU. Eu, às vezes, já tinha visto algumas questões dessa banca, quando eu monto alguns cursos, mas eu nunca tinha parado para observar a prova. Escolhi hoje uma questão agora de 2024, sobre o tema sintaxe. A sintaxe é uma divisão da gramática que trata não só das funções sintáticas, como também da pontuação, da concordância, da regência, da colocação de pronomes, ou seja, é a parte mais, digamos, pesada aí. E aí na sua tela você está vendo que a questão é sobre termos da oração, para você saber a função sintática. Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelos termos em destaque no período. A agência de inteligência francesa pediu mudanças no esquema de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Isso que está em vermelho, o que é? É o sujeito? É o objeto direto? É um predicativo do sujeito? É um objeto indireto? É um aposto? Enfim, pause a sua tela, pense no que você já aprendeu até hoje, e em seguida você volta comigo. Vai lá. Muito bem, gente. Esse é um tema, esse é um assunto que muita gente tem dúvida. Tem muita gente, aliás, que tem trauma disso aí. Mas vamos ver aqui uma coisa, põe aí na tela para mim. Quando você vê eh, objeto direto e quando você vê objeto indireto, eles são complementos verbais. Complementos, né, de verbos chamado transitivo direto e transitivo indireto, respectivamente. Né? Então, o objeto indireto é um complemento do verbo transitivo indireto e o direto, obviamente, do verbo transitivo direto. Qual é a diferença? O objeto direto é um termo sem preposição. Ele se liga ao verbo diretamente. E o objeto indireto é um termo com preposição. Ele se liga ao verbo indiretamente por uma ponte representada por uma preposição. Então, por exemplo, eu vi fantasmas, objeto direto. Eu preciso de dinheiro, objeto indireto. Eu me refiro a você, objeto indireto. Eu penso em problemas, objeto indireto. Então, olha ali na tela. O que está em vermelho, mudanças no esquema de abertura, claro que a palavra principal é mudanças, porque o que foi pedido, pediu o quê? Mudanças. Não tem preposição. Então, se não tem preposição, não é objeto indireto. Ok? Ocorre o seguinte: a gente cresce na escola ouvindo dos professores, e eu me incluo nisso, eu sou responsável, com certeza, por ter deturpado e corrompido o disco rígido de muita gente. A gente aprende a fazer perguntinhas. Então, quando você fala, por exemplo, assim, a polícia encontrou. Aí o cara fala assim, encontrou é do verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguma coisa. O quê? A vida inteira, o professor de português te mandou fazer esse raciocínio. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Ele deu o quê? A quem? E aí você vicia em fazer perguntas e às vezes você acerta, mas outras vezes você não acerta. Então põe aí na tela. Você está vendo que a agência de inteligência francesa pediu. Quem pede, pede alguma coisa. O quê? Aí você fez a pergunta o quê? Provavelmente alguns fizeram isso, lembraram que isso é um objeto direto e marcaram um objeto direto. Mas vamos anotar uma coisinha aqui. Cuidado, hein? Quando você faz essa pergunta, o quê? E não a quê? E não de quê? E não com quê? E não por quê? Você está fazendo uma pergunta sem preposição. Tá? Isso pode ser o objeto direto? Pode. E geralmente é o objeto direto. Mas atenção, isso também pode ser o sujeito.
O que acontece? Normalmente, a ordem do sujeito da frase é a primeira palavra, a primeira expressão, é que ocupa a posição de tópico, quer dizer, está no topo. Então, dizer que o Brasil participou das Olimpíadas de 2024. O Brasil é o sujeito do verbo participar. As delegações ficaram hospedadas em bons hotéis. As delegações é o sujeito de ficarem hospedadas. Isso quando o sujeito está no início. Agora vamos anotar aqui o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, a frase, né, o medalhista conseguiu o ouro olímpico. Quando eu falo que o medalhista conseguiu, faltou um U aqui, ó, conseguiu o ouro olímpico, observem que aqui nós temos o verbo conseguir. Quem consegue, consegue alguma coisa. O quê? E aí eu estou te pedindo para tomar cuidado, porque você pensa que quando pergunta o quê, a resposta é o objeto direto. Isso aqui não tem preposição. E no caso desta frase é. Pessoal, mas sempre é? Não, sempre não. Não existe sempre em português. Vou anotar uma outra frase. Se eu falo, por exemplo, assim: aconteceu um imprevisto durante o jogo. Eu aqui tenho uma forma, né, do verbo acontecer. E aí eu faço aquela perguntinha: aconteceu o quê? E aí, quando eu falo que foi um imprevisto, sem preposição, eu penso em objeto direto. Só que dessa vez eu erro, porque isso aqui é o sujeito que está numa posição invertida. Quando eu falo aconteceu um imprevisto, eu diria um imprevisto aconteceu durante o jogo. Todas as vezes que o sujeito vier depois do verbo, você vai fazer a pergunta o quê e vai correr o risco de achar que é o objeto direto. Pessoal, como é que eu vou saber então? Olha aí, na primeira frase que eu coloquei, o medalhista conseguiu o ouro olímpico, o meu o quê foi o objeto direto, porque o sujeito está aqui, ó, o medalhista. Se isso aqui é o sujeito, então o meu o quê é o objeto direto. Mas aqui, ó, começou com verbo. Então, não começou na chamada ordem direta. Então, se não começou na chamada ordem direta, isso não pode ser objeto direto. Vamos na tela. A agência de inteligência francesa pediu o quê? Eu fiz a pergunta o quê? E se você marcou objeto direto, essa perguntinha viciosa deu certo. Mas aqui nesta frase, o que é o objeto direto, porque o sujeito está aqui, ó. A agência de inteligência francesa. Então, se isso aqui é o sujeito, o meu o quê, ou seja, a mudança, representa o objeto direto. Então, nós temos que ficar de olho nessa questão da ordem e nessa questão da pergunta. Vou anotar mais uma coisinha aqui. Quando eu tenho essa frase aqui, ó, recebemos críticas pelo uniforme da seleção brasileira. Não sei se você gostou, mas eu também achei de mau gosto. Bom, de qualquer maneira, eu tenho aqui o verbo receber. Aí você vem, quem recebe, recebe alguma coisa. O quê? E aí, críticas. Você vai pensar que críticas, que não tem preposição, é o objeto direto. E eu te pergunto, é ou não? A pessoa acha que não. Porque olha aí uma coisa comigo. Na frase de cima, eu comecei com verbo. Na frase de baixo também. A frase que eu comecei com verbo, o meu que era o sujeito.
Mas a outra frase de baixo que eu comecei com o verbo, o que é objeto direto mesmo. Ué, professor, por quê? Porque o sujeito está aqui, ó. Nossa. Ele não apareceu por quê? Porque eu não posso colocar eu recebemos. Eu não posso colocar ele recebemos. Eu não posso colocar você recebemos, só pode ser nós. Então, se não cabe outra coisa, o sujeito não precisa aparecer. Então, eu tendo sujeito explícito ou implícito, o meu que é objeto direto. Anota aí, ó. O meu que é objeto direto quando houver um sujeito explícito, é aquele que aparece, como no primeiro exemplo que eu dei, ou pode ter o sujeito implícito, como é o caso da última frase que eu coloquei para vocês aí. Ok? Por exemplo, falou-se a verdade. Aí você tem o verbo falar, e aí você faz a pergunta. Quem fala, fala alguma coisa. O quê? E aí, a verdade, você pensa que é um objeto direto. E é mesmo. Porque aí começou com o verbo novamente. Todas as vezes que começar com o verbo, você perguntar o quê, é importante que você pense assim. Vamos ver se dá para colocar um sujeito implícito? Olha aí na tela. No penúltimo exemplo, eu coloquei o nós. Mas eu não posso colocar ele falou-se a verdade. Nós falou-se a verdade. Alguém falou-se a verdade. Então, isso aqui não é objeto direto, não. Isso aqui é o sujeito. Não é professor, mas eu aprendi na escola. Falou-se a verdade. Alguém falou a verdade, eu não sei quem foi. Não é um sujeito indeterminado? Não. Não. Sujeito precisa ser quem pratica a ação. Quando eu digo falou-se a verdade, eu estou entendendo a verdade foi falada. É um sujeito paciente. Então, se a verdade foi falada, isso aí é o sujeito à verdade. Então, começou com o verbo, você tentou colocar um sujeito implícito, não deu certo, é porque aquele termo que você pensava que era o objeto direto, na verdade, é o sujeito. Então, meu amigo, nós estamos aí no nosso site com um curso chamado Exercitando Português, versão nova 2024, que é aquele tema que você vai encontrar, aquele curso você vai encontrar vários temas. Um deles se chama Termos da Oração. Nesse termos da oração, nesse tema, vocês vão ter toda a teoria de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, aposto, vocativo, complemento nominal, adjunta nominal, aquela coisa. E, além disso, você vai ter 15 questões. Até vai ter a teoria e mais 15 questões de bancas diversas. Tá? Então, nós temos essa versão, né, dos termos de oração, do curso Exercitando Português 2024, e quando você entrar no site, do ladinho, vai ter outra versão Exercitando Português, termos de oração. Essa outra é a versão mais antiga. E na versão mais antiga, nós temos também toda a teoria. O que vai mudar são os exercícios, que são mais antigos. Ok? A teoria também é a mesma, mas com abordagem diferente. Você pode até pegar os dois, porque é tão baratinho. Então, você vai lá, confira e acesse e você vai, com certeza, se beneficiar. Anota aí, www.ricardoerce.com.br. Abraço!